salve, galera ilustradora! Bom dia, boa tarde, boa noite! Para você que está nos acompanhando, estamos aqui para mais um programa Papo Nanquim. É, velho, rapadura é doce, não é mais mole, não. E é como eu sempre digo, cara, nós somos, aqui não é filme do Brendan Fraser, mas nós temos o coração de tinta, não é, Pedrosa? Com certeza, com certeza. E para expressar esse nosso coração de tinta que bate por tanto amor ao lucro e ao dinheiro através da arte, no nosso quadro negro, que é branco, temos aqui a nossa voz do além, o Lombardi do traço, bilionário das artes visuais. É você ou não é, Rafael, meu querido? Alô, ratinho. Não, pera. Programa errado. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora fazer presepada aqui. Hoje a gente tá com um convidado muito especial e, assim, vamos dizer, aqui não é filme do Brendan Fraser, mas a gente trouxe a Múmia. A gente trouxe aqui um convidado aí já das antigas, um dos pouquíssimos VJs que eu já ouvi falar na minha vida, olha aí, e não é da MTV, hein? A gente trouxe aqui o Ovelha. E aí, cara, como é que tá? Tranquilo, se estamos aqui é que tá tudo bem, né? Então vida que segue, bora. Olha aí, o grande mestre, Lorde Senhor, Dr. Fibes, Ovelha. Lembrei do Olha filme, só. Olha aí. Ótima referência. Show de bola, show de bola. Se tá aqui é porque tá milionário igual a gente, né? Exatamente, tá andando de Ferrari. Estamos correndo atrás, né? Você curtiu a nossa estrutura? Você viu o nosso trampo? Não, o cenário aqui é fantástico. Mas lugar que precisa ver vocês nosso estão. salário que bosta. Olha só. Tô brincando. Não dá pra equiparar as Tô coisas, brincando, né, tô cara? zoando. Uma hora mas sim. chega. Bora Uma hora ver. vai. Olha só. Valeu, irmão. A gente tá igual o Bob Esponja, né? A gente tá quadrado e pagando pra trabalhar. Ainda bem que você não falou que é igual o Patrick, né? Antes, realmente, cara. Antes Bob Esponja do que o Patrick. Exatamente. Também acho. Até o Lula Molusco tá melhor, cara. Se É porque ele é parar Tinha pra que ser o pensar- Siriquejo, né? É, Ele tava com grana. É verdade. Concordo. exatamente. Ou o... Qual é o lá que é o... Do Apenas um Show, que é o patrão do Mordecai, do Rigby? Ai, eu sei. O Benson. O Benson. Benson. O Benson. Nossa, Putz, Benson. cara, nossa, esse desenho é muito legal. Nossa. Mas Benson, e- show Os demais. caras voltaram. Então, e bora começar, mano? Pois é. Sobre o que nós vamos falar hoje? Galera, a gente vai falar sobre editoração, editorial. Pra quem não sabe, velho, Ovelha... Essa informação me pegou de surpresa, cara. Ovelha foi editor da Herói, cara. Herói Games, não foi, Ovelha? Fui. Participei dessa época aí que surgiu a Herói, né? Ali anos 90, se eu não me engano. Então ali, quando eles lançaram esse formato da Herói, foi um teste, né? O Forastieri, ele falou, cara, vamos testar. E aí quando ele colocou o Herói na banca, o negócio foi um sucesso estrondoso, quase de imediato, né? Ele trabalhou em cima da TV aberta, né? Que era Cavaleiro do Zodíaco. Isso. Então a base da Herói era sempre trabalhar naquilo que estava passando na TV aberta. Eu acho que ali ele teve uma baita de uma sacada, descobriu um nicho e ganhou muito, muito dinheiro. Era uma revista que ela vendia 250 mil exemplares semana. Todo o papel do mercado era da Herói, então ele foi lá, descobriu uma bobina, que eu não lembro o nome, era PJ alguma coisa, não lembro o número. Ele comprou todas essas bobinas, que era uma bobina que ninguém usava, que o pessoal falava que esse papel não presta. Então, a hora que ele lançou a Herói, com esse papel, viu que funcionou, e foi engraçado que depois vários caras foram atrás tentando comprar o papel, e ele, muito inteligente, ele travou o mercado inteiro. Ele comprou tudo que tinha de papel por, 6 meses no mínimo. Então, o pessoal não conseguia fazer algo similar em questão do papel. Entendi. Eu lembro que o papel, ele era meio poroso, assim, não era? Ele era tipo um crochê poroso, se eu não me engano. Era um papel que ninguém usava. Aham. E como que deu a qualidade? Porque até onde eu entendo, a impressão antiga, ela tinha muita questão do papel chupar a tinta. Mas a Herói, ela era graficamente bonita, Sim. viável. Era a regulação Mas da... era um papel E que além- puxava. E além puxava bastante disso, tinta. e além E como disso, que você chegava na resolução o boa? visual da Herói, ele era bem... pelo menos eu achava, ele era bem à frente do tempo dela. Que a edição era toda viajada, cara. O diagramação e tal, nossa... Vocês tinham uma sacada de design ali que era genial, velho. Não, é que ele falou, cara, entrar no mercado e fazer o que o pessoal tá fazendo, a mesmice, não vale a pena, né? O esforço que você vai ter pra fazer uma coisa igual e fazer diferente é a mesma coisa. Sim. Então ele falou assim, cara, vamos fazer tudo que aparecer de diferente, vamos embora.
É que naquela época você não tinha ainda apoio de internet e tal. Se tivesse com a internet ali naquela época, tava aí até hoje dominando. Eles com certeza, quando virou a Acme, ela seria tipo uma omelete da vida, assim. Sim. Controlaria o mercado inteiro. Eu lembro que a Herói, como tu falaste, né? Eles começaram com esse lance da TV aberta e eles tinham uma linguagem muito de TV. Né? Sabe aqueles programas tipo. Aqueles programas de variedades, né? Que falava. Eles usavam uma linguagem de TV. Aí eles começaram botando coisa, como você falou, né? Cavaleiros do Zodíaco. Eles começaram no ápice dos Cavaleiros, né? Foi ali 94, por aí assim, né? No ápice dos Cavaleiros. Eles falavam muito disso. Falavam depois da série do Homem-Aranha que veio passar no Brasil, né? Dos X-Men. E, velho, foi um negócio que, cara, como Cavaleiros foi uma febre por anos, a Herói foi nessa. Aí depois virou a Herói Gold. Tava na TV aberta, apareceu, os caras usavam isso aí à torto e à direito. E não estavam errados nisso, porque como ia pra banca, então tudo que saía na banca tava calçado na TV aberta. Então eles pegaram um nicho que até então ninguém sabia que tinha na época, né? Tinha tanto nerd assim, né? Isso. Eles foram os primeiros caras que descobriram esse nicho do entretenimento aqui no Brasil. Né? Em questão de design da revista, realmente ali foi uma grande experimentação. E você tava no meio do design também, do corpo de designers? Não, quando eu fui para fazer a Herói Games, né, isso foi uma coisa que eu trombei o Forastiero e falei assim, cara, eu queria trabalhar com games. Né? Eu sempre fui muito apaixonado por games. Sempre joguei muito desde moleque, desde pequeno. Jogava tipo Enduro, sabe? O começo, né? Pong, tinha lá o Filco 2, telejogo. Então, imagina, naquela época. Você pegou toda esse acompanhei point da cultura pop, tudo. você acompanhou tudo quando tava no auge? Acompanhei tudo o que se tornou, sempre jogando, lendo bastante. Não fui um cara aficionado por ler quadrinho, então eu acho que eu olho pra trás, eu li poucos quadrinhos, tinha um pouco de preguiça, né? Mas eu fiz todo aquele caminho que toda criança faz, né? Mônica e Cebolinha, Tio Patinhas, aí quando se encontra com Marvel, DC, aí muda tudo, né? Sim. Então ali na Herói Games, a gente chegou com uma proposta diferente, ela era bem diferente, tinha algumas coisas que a gente tinha que manter por uma questão de hegemonia, né? Sim, a unidade da editorial, né? A unidade visual, então tinha alguns elementos que a gente tinha que colocar na Herói Games, só que ele deu total liberdade, então ele não se metia, a gente escrevia o que a gente queria, falávamos sobre os jogos que a gente queria, era tudo bando de jogador, né? Então era legal. Por que ela fez sucesso? Porque a gente realmente falava o que tinha que ser dito. Então tinha uns jogos que a gente jogava que falava assim, ó, tudo bem, cada um tem a sua opinião, tem a sua experiência com o jogo, mas pra gente esse jogo Nada. terrível. Naquela época não tinha. Tô sendo mimimi, educado. né? A gente não tinha. Quando a gente fala... A gente não gostou e é um lixo e acabou, e ninguém ficava ofendido com Quando a isso. gente fala, Não tinha a gente Twitter pra diz, né, a reclamar. gente sobreviveu aos anos 80, Sim. né? Então a gente falava mesmo, esse jogo é uma porcaria. Aí o publisher ficava danado com a gente falava assim, então, mas não é legal, você que dê seus pulos e faça uma coisa melhor. Então o sucesso da Herói Games veio dessa coisa muito, muito sincera. Eu lembro que a Herói Games, ela chegou numa... Que eu me lembro, já tinha algumas revistas, né? Como tinha a própria Videogame, a Ação Games também, né? Que foi contemporânea. Tinha Pro Games também, né? Tinham Sim. várias Super Game revistas. Power que veio depois, né? É que ali foi fácil pra gente, porque a gente já veio com um irmão mais velho, né? A Herói colocou isso tudo? Isso. A Herói, né? Eu tenho uma dúvida que eu queria porque tirar. E, tipo, podia ter feito essa pergunta pro cara várias vezes, sou amigo dele, e esperei hoje no programa Olha só. pra ficar sabendo Não, disso. você guardou Você pra guardou hoje. para hoje. Né? Porque eu sempre soube que a gente Exato. teria um talk Claro. show de desenho. A gente... Sim. Cara, eu era criança nessa época que saiu o Herói, né? Como toda criança assistiu Cavaleiros do Zodíaco lá e tudo mais. E assim como eu acompanhava Herói, minha mãe acompanhava as revistas de novela. Então, pra mim, tinha revista de novela, revista de pescaria, que meu pai comprava da Pesca e Companhia, e eu tinha Pesca e a Companhia. revista de desenho. Pra mim, era a revista de desenho, eu queria ser desenhista. Só que assim, eu sempre pensei, mano, como que os caras sabem informações tão preciosas sobre o desenho? Porque hoje é aquela coisa, dou um Google,
fico sabendo as curiosidades, faço uma pesquisa via YouTube, artigo acadêmico e os caralho. Como vocês conseguiam informações tão precisas numa época que não tinha internet? E o bagulho, Cavaleiro do Zodíaco japonês, qual que era... Tinha. Como era a maçonaria lá? Como Na funcionava? equipe tinham caras que falavam japonês. Então falava diretamente com o estúdio. Ah, tá brincando, que tinha esse contato. Então tinha que falar, porque a informação ela tinha que chegar. Então assim, é muito louco porque você olha pra trás, realmente quando você... Qualquer coisa que foi construída ali nos anos 80, 90, foi muito mais penoso. Hoje em dia, como a informação ela tá aberta, você consegue chegar na informação, não tem como você não chegar. Você consegue fazer coisas com uma maior facilidade. Naquela época era bem difícil, então imagina, vai lá e passa um fax lá pra base. Era real. Hoje passar o fax já hoje outra passar um coisa, fax né? ela tem uma outra conotação. Então se trabalhava muito assim. Imagina, a gente tinha... A conexão era de escada, a melhor que tinha era 14.400, quer dizer... Então, se eu fosse um inútil, não sei fazer nada, não sei fazer design, não sei desenhar, escrevo tudo errado, mas eu sei falar japonês, eu era uma peça preciosa. Sim, Porque era esses caras... difícil encontrar. Sim, esses Caramba, caras eram cara, que importantes loucura. porque falavam uma outra língua, tem a sua importância, né? Então, a gente, como na Aero Games, a gente entrava em contato com os publishers dos jogos e falava assim, ó, o que você tem aí, qual que é o lançamento, queremos falar sobre isso. Então, às vezes, eles tinham alguns pré-releases montados, outros, às vezes, eles não tinham, mas eles mandavam os jogos, a gente sentava a bunda lá e jogava. Cara, que Isso legal. isso numa época em que o mercado de games estava não tava numa alta como tá hoje, né? Que hoje, nossa, você Não, faz... nos 80 foi... Sim, Cara, foi o começo. isso. O videogame ele começou a se popularizar, no meu entendimento, quando você... Por exemplo, o primeiro lugar que eu vi que vendia videogame era o Macro. Naquela época você tinha pouca... Carrefour, Paz Mendonça, esses caras. Né? Quando entrou nesse circuito que hoje, atualmente, você conhece tipo, Magazine Luiza e por aí vai, isso aí é gigantesco. Naquela época estava nesses lugares. Quando entrou ali, aí a pessoa chegava lá e tinha acesso. Eu lembro que o que me impressionou foi o dia que eu vi um Odyssey no Macro. Entendi. Vocês Foi nem uma lembram disso. popularização, né? Começou a popularizar, Cara, porque que você só louco. consegue popularizar qualquer coisa quando realmente você joga na grande massa. E TV aberta, ela ainda tem sua força atualmente, né? Sim. É questionado isso, porque eu entendo que na internet, hoje em dia, até os próprios podcasts te dão a possibilidade de você fazer uma coisa bem focada, bem direcionada, coisa que, de repente, numa TV aberta não conseguiria, porque a TV aberta ela tem que pegar o máximo de pessoas. Então, às vezes, pode ter gente que vai amar o podcast e pode ter gente que vai odiar. Então, a TV mas aberta não corre esse risco. A né? TV aberta, mas ela corre a limitação de ter formatos engessados, né? Isso. Parcerias com contratos leoninos. Questão de horários. Existe por aí, isso, né? programação e tal. Não tem essa informalidade Quando- que a gente tem aqui. Quando Exatamente. começou toda essa mudança, a gente já conversava sobre isso, que uma hora o cara não ia querer se sentir preso no fato de ter que ver uma novela às 8 horas da noite. Exatamente. Então essa era uma grande discussão na época, porque eu sempre participei de grandes discussões de mercado, de tendência de mercado. Mas né? vocês já discutiam lá nos anos 90 que essa fixação de horário iria se tornar um problema no futuro? Sim, porque o cara quer a liberdade. Não, tudo bem, mas... Que é o lance da interação, quais né? Não, mas beleza, mas Do você on não tinha demand, referência de inclusive. pra onde a coisa ia. Como que vocês intuíam isso? Com base em quê? É essa a minha pergunta. A minha base dúvida. vinha de você mesmo. Ah, era feeling? Totalmente Era feeling. totalmente feeling, porque não tinha, que loucura. não tinha como É o lance você... de você olhar pra não tinha- frente, né? O lance do ser visionário, né? Então, mas... Procurar o diferente. Tá. Essa coisa do visionário, eu já ouvi algumas vezes. As pessoas falam assim, você é um cara que tem uma visão diferente, você constrói as coisas diferentes. E eu sempre fiz isso. Às vezes soa legal, às vezes não é legal. Porque às vezes você traz conceitos, você traz ideias, que às vezes você está conversando com as pessoas realmente, de fato, elas não conseguem acompanhar o seu raciocínio. E a gente fala assim, olha... tem aqui várias coisas que estão mostrando que isso vai acontecer, mas a pessoa fala assim, porra, eu acho que não. Então às vezes é um problema. Então tem muita coisa que Não é legal pela a reação gente do outro. discutiu, Sim. a gente conversou, mostrava para essas pessoas que estavam em cargos de talvez. chefia, de bater o martelo e resolver fazer, e os caras falam assim, isso não vai acontecer. Mas, Ovelha, teve uma história que tu me contou uma vez, a gente conversando, que até que tu ressaltasse. Tu falaste que
tu testava jogos às vezes também, né? Principalmente, pô, nesse universo, né, que você tá no editorial falando sobre games, numa revista de games, você pegava o jogo, você testava, pá, beleza. Aí tu me contaste uma vez, não lembro qual foi o jogo, mas todo mundo testando do modo convencional Ah. e tu foste por uma via Então. completamente diferente, saca? Tu enxergaste coisas que outras pessoas não viam, entendeu? Porque muitas vezes você vai jogar, por exemplo, Mega Man. Você vai testar, vou testar os botões. Tá aqui o dash, vou tentar o salto, o tiro, vou pular e tal. E o cara testava a fase inteira. Só que ele nunca pensava, e se eu cair no buraco até aqui, for deslizando até se... Entendeu? Tipo, conta um pouco dessa história, essa experiência que tu tivesse. Quando os caras estão desenvolvendo jogos, é fácil quando você cria um jogo linear. Né? Tipo, o Mega Man, ele é linear. Sim. Né? Tem vários jogos que são assim, aí só muda o visual e tal. Agora, quando você vai para mundo aberto, quando começou a surgir os jogos de mundo aberto, aí aquilo... o grande boom foi o primeiro Assassin's Creed, foi uma coisa que mudou ali o mercado, os caras viram, cara, que você fica horas vivendo aquela experiência. Tudo bem, o primeiro você tinha... Era repetitivo certas coisas. Hoje em dia os Assassin's Creed, eles têm uma liberdade maior de poder fazer. E aí os caras criavam jogos que tentavam colocar uma linha de ação. Tipo, não, cara, né? Essa aqui é a principal, a quest principal. Eu gostava de fazer o contrário. Eu falava assim, não, eu quero ver se o danado pensou em alguma outra coisa diferente. Né? Porque eu sempre joguei RPG. Né? Quando eu comecei a jogar RPG, a gente conseguiu uns livros que vieram em francês. A gente teve que traduzir os livros pra gente conseguir jogar. Né? E vocês, sem saber francês, vocês tiveram que traduzir no dicionário na lata ali, se vira. Quando cara e coragem. eu aprendi a ler inglês por causa de jogo. Sim. Porque naquela época você não tinha acesso. Mas essas traduções, mesmo os que imprecisa, vocês tinham que ir no feeling com a aquilo gente que se virava, a gente tentava que entender a doideira, mecânica. hein, mano? E ali, eu lembro quando chegou a primeira caixa, era a caixa vermelha do Dungeons Dragons. Eu sei que quando a gente abriu, a gente falou, cara, a gente conseguiu ler, né? Tava em inglês. Uhum. Porra, aí mudou tudo, né? Então, eu tenho uma história, eu tava no começo de uma porrada de coisa. Que é muito louco. E por que eu não falo? Porque as pessoas às vezes acham esquisito. Como assim você tava ali? Aí eu falo, não, eu tava lá, então eu participei disso aqui. Então, Quando era tudo mato ainda. quando era tudo mato. Né? Então é legal. Quando eu olho hoje em dia como tá, é surreal. É surreal, porque na época que eu comecei a jogar game, se houvesse essa coisa das lives, streamers e tal, de ser influenciador, eu estaria aí acredito, junto com os grandes também. Mas naquela época não tinha. Sem dúvida. Né? Porque a gente acompanhou muita coisa surgindo. Então eu quero dar um recado pra Nascendo. vocês, streaming que são novinho, que tá começando aí a apanhar nas fases e fica chorando em depressão porque não passou. Olha isso aqui. Do jogo. Ó, o cara aqui Não é joga, voltar. o cara aqui joga Super Contra enquanto você joga Free Fire. É. Então eu fazia, era muito engraçado, porque eu ia pra um lugar, eu tentava buscar coisa que o cara não pensou. Na verdade era um teste pra ver se o cara era bom. A exploração do RPG foi pra lá. Tudo. Então, por exemplo, teve lá um jogo que era uma ilha, eu falei assim, eu duvido que o cara... Eu vou fazer toda a costa. Os caras falaram, mas você é maluco. Eu falei, não, tô afim, eu vou fazer, eu quero ver. Tá, então esse papo aí que a gente tinha lá nos anos 90, que assim, a gente chamava, pelo menos em Araraquara, nós caipiras, modestos e humildes, essa galera que jogava muito game aí nas revistas, a gente chamava de piloto de revista. Tinha esse termo, piloto de revista, que era o cara que testava os jogos. Os caras tinha uns papos que os caras chegavam a jogar 18 horas o dia. É verdade? Isso daí é mito. Jogava, porque assim, na verdade, pra você poder subir uma matéria completa, de fato você tinha que terminar o jogo. Você não fazia matéria até Não, zerar. Porque a gente jogava, então era o começo dos runners, né? Sim. São os runners. Eu tenho uma outra curiosidade também. Eu lembro quando, às vezes, vocês colocavam os detonados também? Vocês chegavam a fazer os detonados, não faziam? Por exemplo, vou jogar o Mario na época, o Resident Evil. Aí fazia todo o guia de estratégia, assim, vocês jogavam até o final ou vocês também pegavam uma referência? Como é que era isso aí? Às vezes não tinha tempo. Então a gente dava uns gatos, né? Perguntava pra um americano aqui, outro lá. Você já jogou, tentava pegar essa referência. E a gente comprava muita revista gringa. Muita revista gringa. Também, né? Como era Como comprar base, um material que não vinha pro Brasil? Lá saía. Então aqui você tinha um gap.
Você Eu tinha um contato lá, gap o de cara um te mês, mandava. 2 meses do jogo. Sim. Era normal, demorava, não tinha essa coisa de lançamento simultâneo. O cara lançava lá fora, ia levar tipo 1 mês, 2 meses pra chegar até aqui. É que nem na época Então a gente tava, Então as a gente unidades estavam tava- sempre em a contato. gente tava um ali. pouquinho pra frente, então a gente usava de base muito material gringo. Então entendi. chegavam pilhas e pilhas de revistas na edição. Mas que era nem uma nos nota ter quadrinhos isso daí, também, né? né, Era cara? caro. Nos quadrinhos, você tinha o quê? Um gap de 6 anos, não era? Na época da Abril, se eu não me engano. Que saía nos Estados Unidos, levavam, por exemplo, quando tava o X-Men do Jim Lee saindo nos Estados Unidos, aqui ainda tava o John Tava lá Byrne, pra né? trás, tinha isso, porque, por exemplo, o formatinho de quadrinho que surgiu aqui no Brasil, aquele pequenininho, era só aqui no Brasil. Uhum. Então o cara tinha, então era um trampo de campo, porque o cara recebia os fotolitos originais e o cara tinha que redimensionar esses fotolitos pro tamanho que era feito aqui no Brasil, porque os caras não queriam gastar com papel. Abril fazia muito disso. Sim. O Então formato tinha um formatinho tempo pra fazer isso. Era por economia, né? bem Por isso, economia de papel. o tamanho formatinho. Então, às vezes, tinha material que você conseguia adequar, tinha material que você não conseguia. É. Aí o cara tinha que fazer igual o gringo. Então acabava chegando uns formatos maiores, tá? Porque o cara não ia conseguir botar no formato que aqui precisava. Que inclusive, leva-se em conta também esse lance do papel, né? Porque, por exemplo, no formato americano, eles tinham um papel mais um crochê, pá e tal, bonito, brilhoso, mas no formato aqui que saía aqui no formatinho, era um papel comum, né? Quase um papel comum, um papel jornal, Isso- assim, quase, não é? Isso que você tá falando é muito engraçado, porque é o seguinte, né? Quem de fato pega um quadrinho e analisa a qualidade de papel? Isso é uma coisa que a gente exatamente. discutia muito, porque você né, eu fui produtor gráfico. O seu olhar ele é diferente. A gente se preocupa com coisas que, tipo, 90% das pessoas não tem nem ideia do que tá acontecendo ali. O cara nem percebe, na verdade. Sim. A gente que tem um critério mais chato, é chato com isso. Eu E acho- hoje em dia eu falo Eu assim, acho você que não precisa tem ser tão isso, mas se o chato produto assim. não tiver qualidade visível, a pessoa pega e... Então, tem produtos que se a gente pegava e jogava na mão, assim, de um público que não tinha Nada essa a ver. formação, o cara fala, isso aqui tá do caralho. A gente falava assim, cara, isso aqui tá uma merda. Sim. Porque tinha um olhar do profissional. Então, com o tempo eu aprendi que... Quem que eu tenho que agradar? A grande massa, não sou só eu. Eu tenho um critério muito alto. E tem Não o vale a lance pena, é perda de tempo, de você energia. condicionar o público de uma certa forma, né? Porque, Também, por quando exemplo, você fala de grande massa, é condução. Isso. Então, você joga, e o cara quer consumir. Então, naquela época, o cara iria comprar se fosse feito no jornal. Até papel Na higiênico. época você não tinha tanto parâmetro, né? Hoje você consegue ter... Hoje você tem. Hoje Você já tem é uma briga ferrenha esse outro lado de ter a qualidade, de ter o papel diferente. Isso. É o e tal. diferencial, O né? diferencial, Até por total. causa até uma pauta que tu tocas bastante, que é o lance do colecionismo, né, cara? Você ter uma parada que é Só- mais rara. Todo é mundo mais- que tá aqui no estúdio é gig. Por isso que eu criei a empresa chamada Algig, né? Uhum. Que aí surgiu o Algig Comics, que Olha aí. você é o cara que toca o Gig Comics. Todo mundo é gig, né? O nerd passou a ser gig. Porque desde pequeno, desde criança, quando... minha filha eu já condicionei ela a Pequeno Pônei. Então isso vem de geração em geração sendo passado esse conceito de colecionar, de ter coisas que eu gosto. E isso acontece no mercado todo. A gente somos grandes fãs de marcas, de produtos, de uma série de coisas. E o gig, ele consome. Tem uma coisa que eu falo que assim, o cara que ele foi formado dentro da cultura pop, ele é bem diferente do cara do universo gig. Ó, cultura pop e universo gig. Só nessa colocação você já vê que aqui é um universo, assim, é grande mesmo. E segmentado também. Muito segmentado. Porque o cara da cultura pop, por exemplo, o cara passou a vida inteira ouvindo Michael Jackson. Conhece a porra toda de Michael Jackson. Mas ele não estendeu pra outro. Mas em nenhum momento o danado foi lá e consumiu alguma coisa do Michael Jackson. O gig não. O gig faz questão de ter o vinil Jaqueta, do né? Thriller. O pôster Faz no questão de ter A jaqueta do Michael. tudo, o boneco, o joguinho tudo. escroto do Super Nintendo que a criança Jogar fala, "Hi, Michael." jogar os jogos que tem o Michael. Quer dizer, esse é um gig. O gig ele consome. O cara da cultura pop, ele é um cara que ele tá super antenado e tal, mas o cara não tira dinheiro do bolso. A gente Pra conhece um cara Entendi. aqui que ele é um exímio colecionador de dinheiro, que é o Então- Rafael, né, Rafael?
Rafael coleciona notas de dinheiro. Ele tem a caixa forte do tio Patinhas e o Scrooge McFuck, né, Rafael? Ou, perdão, McDuck. Quem entendeu a referência, entendeu. Socorro. Eu tô aí para colecionar a minha última nota de 100 da minha coleção de 2 milhões de notas. Né? Tá difícil de achar essa última nota de 100 aí, porque tá todo mundo usando Bitcoin agora. Aqui, bitcoinheiro, mano. Mas sobre esse lance aí, né, de vocês falarem que as coisas chegam atrasadas, eu me lembro muito que isso já para lá dos 2000, né, que eu ia conseguir ou procurar as minhas revistas nas bancas, e elas chegavam com 5 para lá meses de atraso. Né? Então, tipo, o cara tinha que... se o cara tivesse alguma informação do que estava saindo lá fora, ele ficava perdido. E eu lembro que eu fui tentar achar algum material, e eu via materiais que eram divulgados em sites gringos, na época do início da internet. Né? Já era internet 2.0, mas era no início ainda. YouTube estava começando a crescer. E aí eu fiquei sabendo, existe essa saga dos quadrinhos, vou ver se tem na banca. Eu chegava na banca e ficava frustrado, porque não tinha nada. Aliás, até o que tinha chegava atrasado, inclusive, né? Por exemplo, eu comecei a colecionar Berserk, né? Aquele mangá do Kentaro Miura. E eu parei em um determinado momento porque não estava chegando nas bancas. Hoje eu sei que o Kentaro é um baita preguiçoso e ele tem hiato mesmo nos quadrinhos. Demora pra fazer. Nossa. Era, né? Infelizmente, agora já foi. Não, agora a preguiça dele é eterna, né? Não vai ter mais. Ficou pro além. Ai. Essa eu entendi. Nossa, essa foi boa. Essa eu entendi, foi sensacional. Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu colecionava formatinho. Tudo que saía na banca eu ia lá e comprava, formatinho. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa. Caralho, cadê os formatinhos? Mãe, cadê meus formatinhos? Cadê minhas revistas em quadrinho? Tava ocupando espaço, joguei fora. Aí, na moral, assim. Não, mãe, né? Eu lembro que aí eu falei, vou sacanear, que é o seguinte. Eu entrei em contato com a Abril e comecei a pedir tudo de volta. Tinha um jeito de você falar com a Abril, tinha um canal lá, que eles não divulgavam, óbvio, que você conseguia pedir de volta do estoque, porque o problema da revista sempre foi encalhe. O legal da Herói, voltando lá pra Herói, a Herói dificilmente tinha encalhe. Isso é verdade. Sobrava muito pouco e você tem um circuito nobre, né, que é de distribuição de revista, depois ele vai para o interior, depois vai para, tipo... Meio que a distribuição Amazonas. setorizada, assim, né? Demora um pouco mais, né? Então você imagina o gap, o tempo que leva para isso. 6 meses. Um pouco mais, né? Uhum. E aí, eu consegui recuperar alguns formatinhos, mas chegou uma hora que eu desencanei de colecionar formatinho, mas tinha lá Heróis da TV, tinha muita coisa. Gostava, né? E lia. E o bom que tu pegava já aquele, como o americano chama, Near Mint, né? Que já é bonitão. Naquela época, a gente colecionava, mas não tinha essa preocupação, porque a gente nunca imaginou que, de repente, algo valeria tanto dinheiro assim. Isso eu fui perceber depois de muito tempo, que eu olhei pra trás e falei assim, caralho, não devia ter me desfeito disso, deveria ter guardado e vendido, por exemplo. Eu sempre joguei muita coisa, por exemplo, eu joguei Magic, quando o Magic chegou aqui, né? Participei ali do começo do Magic, e a gente comprou aquelas da edição 1, Alpha, que a gente falava. Então eu tenho em casa, tem umas cartas lá que tem um valorzinho bacana, até, mas como eu acredito que as coisas vão dar certo, eu ainda não mexi naquilo, não vendi, né? Mas tem umas cartas que o pessoal olha e fala assim, caraca, você tem Black Lotus, você tem as manas duplas e tal. Sim, posso ver? Não. Eu tenho Simples. Eu tenho encadernado da coleção Invictus do Superman número 1, Jerry Siegel e Joe Shuster, antes de CDC. Então, olha aí. Hoje, não vale tanto quanto eu gostaria, mas eu tô só esperando dar o tempo, pois sou uma pessoa de alma budista. Sim. Que é desapegado da matéria e apegado ao dinheiro. Tem. Você é desapegado da matéria, mas você se apega àquilo que compra a matéria. Exatamente. O dinheiro pode ser digital também. Exatamente. Aqui, pra mim, tá valendo. Olha aí. E eu acho que todo mundo é colecionador. Não tem idade. Por exemplo, só o fato do cara... outro dia tava numa reunião com uns caras muito grandes.
E eu consegui comprovar pra eles e provar pra eles que eles eram todos geeks e grandes colecionadores. Tudo bem, a mina colecionava Louis Vuitton, o outro cara lá gravata, os CEOs bonitões, né? O cara colecionava gravata, outro cara carro, outro cara violão. E aí eu consegui fazer esse link e mostrar pros caras que eles eram geeks. Então eles viam séries, liam bastante livro, consumiam música, uma série de coisas. Eu falei, então vocês são geeks.